Olá, a todos bem-vindos ao meu canal. Regresso então para mais um vídeo da disciplina de Matemática do 12º ano, no tema dos limites notáveis, e vou então neste vídeo determinar o valor, caso exista, deste limite, que é o limite quando x tende para mais infinito, de logaritmo neperiano de 2 vezes e elevado a x menos 4e ao quadrado menos x. Para determinarmos o valor deste limite, a primeira coisa que devemos fazer é sempre a mesma, substituir e ver se temos ou não uma indeterminação. Existirão bastantes casos onde vocês substituem e resolvem imediatamente o limite. Não partir nunca do princípio que isto dá uma indeterminação sem fazer aplicação. Algumas vezes isso vai dar bronca, garanto-vos. Por isso apliquem sempre aplicar o limite, ou seja, substituir o x pela tendência, verificar se temos ou não indeterminação. Sendo assim, vou então substituir e verificar se tem ou não uma indeterminação. Vou substituir o x pela tendência e então obteria ln, quando vocês substituam, deixam de escrever o limite, então teria ln de 2 é elevado a mais infinito, menos 4 é ao quadrado, menos mais infinito, menos mais infinito, daria então menos infinito. Há duas funções que vocês devem ter sempre na cabeça. Uma é exponencial, né? A elevado a x, cuidado com isto, se A for maior do que 0, quer dizer, maior que 0, não, para isso, maior do que 1, porque se a base estiver entre 0 e 1, o gráfico já não é este, por isso é preciso ter muito cuidado com esta ideia. Se for entre 0 e 1, já agora, o gráfico seria simétrico relativamente ao eixo dos y, ou seja, faria isto seria a elevado a x, mas para a base da exponencial entre 0 e 1, muito cuidado com esta ideia. Outra função que vocês devem ter na cabeça é o logaritmo, né, que é assim. Isto, quer dizer, a curva um bocado melhor do que esta. Isto seria então ln de x, no sentido de atribuir significados a estes cálculos dos limites nestas aplicações. Reparem, temos aqui e elevado a mais infinito, e isto tem limite, né? Reparem, da exponencial, o e obviamente é maior do que 1, então isto daria mais infinito, duas vezes infinito daria mais infinito, e mais infinito menos uma constante, isto é um número, né? Não faz diferença, então teriam ln de mais infinito, que é mais infinito. Ou seja, nesta aplicação encontraríamos uma indeterminação do tipo mais infinito menos infinito. Isto aqui é então uma indeterminação. E vocês começam já a aplicar limites notáveis e essas histórias todas. Calma, muita calma, tenham calma. Em limites, isto é uma dica que eu vos vou dar, em limites, quando o x tende para infinito e vocês têm logaritmos, a estratégia mais forte ao vosso dispor quando tem o limite, quando o x tende para infinito com logaritmos, é irem aqui dentro do logaritmo e colocarem em evidência o termo de maior grau. Quer dizer, o termo maior grau, não. Isso estávamos a falar se fosse polinómios. Não temos polinómios, temos uma exponencial. Mas colocar em evidência o termo mais forte. E reparem que aqui dentro o termo mais forte é exatamente esta exponencial. E elevado a x. Então vou aqui dentro do argumento logaritmo e vou colocar em evidência essa exponencial. Então ficaria com o limite, com x a tender para mais infinito, assim, parênteses, e vou colocar ln, vou colocar então em evidência o termo mais forte. O termo mais forte é e elevado a x, abri então parênteses, colocaria 2, reparem que ao fazer a distributiva eu tenho que igualar a expressão anterior, e elevado a x vezes 2 daria 2 e elevado a x, menos agora para igualar 4e quadrado, que não tem nada a ver com e elevado a x, mas não há problema, colocam então 4 é ao quadrado, dividem por aquilo que colocaram em evidência, ou seja, é elevado a x. Sendo assim, reparem que ao fazer a distributiva, obtêm exatamente a expressão anterior. É elevado a x vezes 2 dá 2 é elevado a x, e é elevado a x vezes esta fração, reparem que o é elevado a x corta, e ficariam com menos
4e ao quadrado. Daí, para colocarem em evidência, se tiverem um termo que nada tem a ver com aquilo que estão a evidenciar, tudo simples. Escrevem exatamente o termo e dividem por aquilo que colocaram em evidência. Temos ainda menos x. Depois de dentro do logaritmo colocarmos em evidência o termo mais forte, o que vamos fazer é aplicar aqui a seguinte propriedade dos logaritmos, que é se tivermos o logaritmo de um produto, o logaritmo de A vezes B, isto é igual a ter o logaritmo de A mais o logaritmo de B. Aplicando então esta propriedade dos logaritmos, nós vamos conseguir separar ou desmembrar este logaritmo em dois logaritmos, obtendo aqui o seguinte igual, limite, quando x tende para mais infinito, né, parênteses retos, e vou então aplicar esta propriedade dos logaritmos, teria então ln de e elevado a x mais ln de 2 menos 4e quadrado a dividir por e elevado a x menos, fechar parênteses, né, no argumento, menos x. Agora reparem que ln de e elevado a x, podemos aplicar outra, ou melhor, duas propriedades dos logaritmos. Uma diz-me que se eu tiver o logaritmo de a elevado a b, né, o expoente passa para trás a multiplicar e obteria então b logaritmo de a. Outra propriedade que temos aqui é se tivermos o logaritmo de a na base a, isto é sempre igual a 1. Então reparem que aplicando essa propriedade aqui a este logaritmo, ou melhor essas duas, eu vou obter o limite com x a tender para mais infinito. E então vou ter x, passa para trás a multiplicar, e vou ter ln de e. Sim, mais então ln de 2 menos 4 e quadrado sobre e elevado a x menos x, fechar então parênteses. Reparem que ln de e é exatamente igual a 1 por esta propriedade, então ficaria com x, e agora reparem o que é que vai acontecer, quer dizer, eu tenho aqui este x e menos x, então este x posso então cancelar com aquele x, porque x menos x dá 0, e o limite está resolvido. Agora basta substituir, voltar a aplicar limites e a coisa, ou seja, o limite ficou resolvido. Ficaríamos então com ln, estou agora a aplicar, deixo de escrever limite, ln de 2 menos 4e ao quadrado sobre e elevado a mais infinito. Reparem que nós aqui estamos numa situação de ter constante sobre infinito, porque é elevado a mais infinito, né? Observando aqui o gráfico da função exponencial, é mais infinito. E uma constante sobre infinito dá 0, mas dá 0, o constante sobre infinito dá 0, isto só é válido se vocês estiverem a praticar limites. Claro que realmente não podem dividir, mas nós nos limites estamos a fazer aproximações. Ok? Vocês não podem dividir por infinito. Infinito nem sequer é um número, não podem fazê-lo. Vocês só podem dizer isto em limites. Cuidado. Sendo assim, isto seria igual, então, a ln de 2 menos 0, o que daria então ln de 2, e o limite ficaria assim resolvido. Mais uma vez reforço, em limites com logaritmos no infinito, dando indeterminação, mesmo depois também podendo aplicar limites notáveis em alguns casos, mas a estratégia mais forte que vocês têm para estes casos é, dentro do logaritmo, colocarem o termo mais forte em evidência e depois separarem em dois logaritmos pela propriedade do logaritmo do produto. Fico-me então por aqui, é sempre um prazer enorme poder ajudar. Um grande abraço a todos. Tchauzinho.